Olá, meu nome é Daiane Freitas, eu sou nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria do Estado de Educação de Mato Grosso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre noções sobre alimentação e nutrição. Para dar início, a gente vai falar um pouquinho da importância da alimentação. Todo ser vivo se comporta como uma verdadeira máquina biológica. E toda máquina, né, ela precisa de um combustível para poder funcionar. E esse combustível que a gente utiliza na nossa máquina, né, humana, seria adquirida pela alimentação. A gente utiliza os alimentos como forma de combustível para poder fazer atividades básicas do nosso dia a dia. Então, para a gente respirar, para a gente falar, para a gente andar, pensar, tudo a gente demanda de energia. E essa energia é adquirida através dos alimentos e através de nutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais e também da água. Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos e os nutrientes. Os alimentos são substâncias que visam promover o crescimento e a produção de energia necessária para diversas funções do organismo. Dentro dos alimentos, a gente encontra os nutrientes, que são as substâncias importantes que a gente vai metabolizar para poder fazer todo o funcionamento do nosso corpo humano, tá? Então, vamos falar um pouquinho do grupo de alimentos. Os alimentos, eles são divididos em grupos, né? Para dar início, a gente vai falar um pouquinho sobre os macronutrientes. Os macronutrientes, eles estão presentes nos alimentos e eles são considerados moléculas grandes, né? Então, a gente vai metabolizar e quando a gente digere o alimento, ele vai se dividindo em pequenas partículas para a gente poder digerir, tá? Dentre os macronutrientes, o que a gente pode destacar? Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras, eles são divididos também dentro desses grupos. Existem o grupo dos construtores e os grupos dos energéticos. Vamos falar dos construtores, né? Nesse grupo a gente encontra a proteína. Por que ela é construtora? Porque ela tem a função de promover o crescimento dos tecidos, né? Do tecido muscular, do tecido ósseo. E ela faz parte, como se fosse construir a parede de todos esses tecidos. Então, ela está ali presente como se fosse construir o músculo mesmo, o tecido ali. E onde a gente encontra essas proteínas? Elas estão presentes nos leites, nos queijos, nas carnes, nos ovos e nas leguminosas. No grupo dos energéticos, a gente tem os carboidratos e os lipídios. Os carboidratos, eles fazem parte das plantas. Ele está depositado ali na parede das plantas através da fotossíntese. Através da fotossíntese, formam os carboidratos. E aí a gente adquire na nossa alimentação, a maior parte da energia que a gente adquire do alimento advém dos carboidratos. Onde que a gente acha os carboidratos? No arroz, no macarrão, na batata doce, na mandioca, nas farinhas, nos pães, nos biscoitos, no mel e nos açúcares. Dentro desse grupo também a gente tem os lipídios e as gorduras. A gente fica meio receoso quando a gente vai comer gordura, porque a gente acha que a gordura é sempre a vilão da história, que quando a gente come a gente vai engordar, né? Mas, na verdade, ela também tem a função benéfica dela no nosso organismo. A gordura, ela é responsável por reduzir a nossa perda de calor, ela protege os nossos órgãos internos de impacto, ela também transporta certas vitaminas que, se a gente não tiver a gordura na nossa alimentação, elas não vão ser absorvidas e nem transportadas, que são elas as vitaminas A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Também é muito importante na formação dos hormônios, das células nervosas e dos sais biliares. Onde a gente encontra os lipídios? Nas carnes gordas, nas manteigas, margarinas, creme de leite, nozes, azeite, óleos e entre outros alimentos, como os fast foods, né?
Aqui a gente tem uma tabelinha, porque a gente sempre tem em mente que as proteínas estão sempre nos alimentos de origem animal, mas na verdade a gente também consegue encontrá-las nos vegetais. Então, em primeiro lugar tem o espinafre, com 49% de proteína, a couve vem em segundo com 45%, o brócolis também tem 45%, a couve-flor vem em quarto lugar com 40%, o cogumelo com 38%, a salsa com 34%, o pepino com 24%, o pimentão com 22%, o repolho com 22% também e o tomate com 18%. Nesse quadro a gente encontra as gorduras, as boas e as ruins, porque nem sempre ela é a vilã da história. Então, onde a gente encontra a gordura boa para o nosso organismo? No abacate, nas oleaginosas que são as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, as nozes, as amêndoas. Nas carnes magras, principalmente em peixes que vêm do mar, né, que tem o ômega 3, que é muito importante no nosso metabolismo humano. No azeite de oliva e nos iogurtes desnatados. E as ruins a gente encontra nas frituras de modo geral, nos queijos amarelos, porque quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem, nos chocolates e nos sorvetes, dentre outros alimentos. Os carboidratos também ele tem o lado bom e o lado ruim. Os carboidratos bons, eles são chamados de carboidrato complexo. Onde que a gente encontra eles? Em pães de origem integral, em cereais e em farelos, vegetais verdes e frutas frescas. Por que eles são bons? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes, eles possuem um baixo índice glicêmico, quer dizer que quando a gente digere, ele vai liberando o açúcar aos pouquinhos na corrente sanguínea, ele não libera o açúcar de uma vez só. Ajuda você a se sentir completo, com menos calorias, então a sua sensação de saciedade é maior, então você vai comer menos e vai se sentir mais cheio. Estimula naturalmente o metabolismo. E os carboidratos simples são os de origem ruim, que a gente encontra nos doces e sobremesas, nos cereais açucarados, refrigerantes e bebidas doces, né? E aí entra o suco em pó, pães e refinados. Por que eles são ruins? Porque eles não são pobres em fibras. Quando a gente compra uma farinha branca, ela foi muito processada, então ela perdeu as fibras dela no longo do processamento. Por isso que ela é refinada, né? Então ela é pobre em fibra. Possui um alto índice glicêmico, ou seja, aquele açúcar que está naquele alimento, ele vai ser dispensado na corrente sanguínea de uma vez, e aí vai ter uma sobrecarga de insulina aí do nosso pâncreas. As calorias, elas são vazias, né? E por ser vazias, elas vão ser convertidas em gorduras, então a gente vai engordar, né? Os altos níveis de glicose no sangue, eles faz com que a gente se sinta mais cansado, né? Vamos falar um pouquinho dos micronutrientes. A gente já falou dos macronutrientes, mas também existem os micronutrientes. Os micronutrientes, eles são partículas menores e a gente tem que ingerir ele numa quantidade um pouco menor do que os macronutrientes, mas não menos por isso eles são menos importantes na nossa vida. Quem são eles? Eles são as vitaminas e os minerais. Vamos falar das vitaminas. As vitaminas são nutrientes, estão presentes nos alimentos de origem vegetal e animal e têm como principal função prevenir, pois participam da formação do funcionamento do nosso organismo. Ou seja, elas são necessárias para metabolizar o nosso organismo, fazer alguns processos metabólicos. As vitaminas, elas são as mais importantes, né? Que a gente costuma falar mais, é a vitamina A, a vitamina B, a vitamina C, a D e a K. Os alimentos fontes são sempre as carnes, os ovos, os cereais integrais, verduras, frutas e legumes. Nesse quadro, a gente tem um pouquinho das vitaminas, as mais importantes, as funções e as fontes. Esse material vai estar disponível para vocês, que vocês podem olhar com mais cuidado, mas eu vou dar o exemplo da vitamina A, que ela também pode ser conhecida como retinol, e ela é responsável, por exemplo, qual a função dela no nosso organismo? Ela é responsável pela nossa visão,
né? E também por funcionamento de alguns órgãos reprodutores. E onde que a gente encontra? No leite, no fígado, na gema de ovo, na manteiga, vegetais verdes escuros e alaranjados, como brócolis, couve, cenoura e abóbora. Principalmente nos vegetais de cor vermelha laranja, né? Vamos falar um pouquinho sobre os minerais, que assim como as vitaminas, ele também é considerado como um micronutriente, mas também é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Neles a gente vai destacar o ferro, o cálcio, o sódio, o iodo, entre outros, né? As fontes são sempre as vitaminas, as frutas e verduras, os leites, os ovos e as carnes, e os cereais de maneira geral. Então aqui a gente também tem um quadrinho igual das vitaminas, e a gente vai falar aqui, destacar um pouquinho o cálcio. O cálcio, ele é essencial para constituir os nossos ossos e os nossos dentes, né? E a fonte dele é leite, derivados, sardinha. É bom falar um pouco da vitamina e do mineral, porque sempre um só é absorvido na presença do outro. Então, por exemplo, o cálcio, ele é melhor absorvido com a vitamina D, né? Então, a vitamina D a gente não adquire tomando sol, tem alguns alimentos que são fontes, mas ele também está ali junto com o cálcio, né? Então, a melhor absorção do cálcio é sempre com a vitamina D. O ferro, vamos falar um pouquinho do ferro, né? Porque a gente sempre conhece a anemia, então é por deficiência de ferro. Então, onde que a gente encontra, onde é a fonte de ferro? Então, carnes, fígados, o feijão, a lentilha, vegetais verdes escuros. E com relação ao ferro, a gente também destaca que a absorção dele é bem maior quando ele está junto com a vitamina C. Então, às vezes a gente come algumas coisas e a gente não sabe a origem. Por exemplo, a feijoada, sempre que tem a feijoada, tem uma couve e tem a laranja, certo? O feijão é rico em ferro, tem as carnes lá dentro, que também possuem ferro. E aí tem a couve e a laranja, que são ricos em vitamina C. E aí a couve também tem ferro, né? E a laranja é a vitamina C, que faz a absorção maior desses nutrientes, desses micronutrientes. Dentre esse grupo que a gente falou, a gente também vai falar, desses grupos de alimentos, a gente também vai falar um pouco sobre as fibras. As fibras, ela não é considerada nutriente porque a gente não tem uma absorção dela, a gente não consegue metabolizar ela, a gente não consegue absorver as fibras. Por quê? Elas vêm sempre de origem vegetal, é uma parede do vegetal, mas a gente não absorve elas, porém elas são muito importantes. Onde que elas são importantes? Na função intestinal, ela previne o câncer intestinal, auxilia na sensação de plenitude, a sensação de fome passa mais rápido. Ela diminui o açúcar no sangue, então para quem tem diabetes é muito importante a ingestão de fibras, reduz os níveis de colesterol, entre outras funções. As fibras, elas são divididas entre solúveis e insolúveis. As solúveis são aquelas que vão formar gel na presença de água. Então, quando a gente ingere fibra e bebe água, ela vai formar um gelzinho no nosso estômago e ela vai sair lentamente do estômago para o intestino. Então, vai fazer com que a gente tenha uma sensação de plenitude, de que a gente fica mais cheio e a gente vai sentir fome bem mais tarde. E as fibras insolúveis, elas não são solúveis em água, né? Elas não formam esse gel, mas ela é muito importante na fermentação. Então, no bolo fecal, ela vai ajudar bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação saudável. A alimentação saudável consiste em pelo menos 3 refeições diárias, né? Que no caso pode ser o café da manhã, o almoço e o jantar. E entre essas refeições, um lanche, né? Que pode ser fruta ou suco. O que uma alimentação saudável contempla? Ela tem que ser variada, moderada e tem que ter equilíbrio. O que é a variedade? A gente tem diversos grupos de alimentos, então a gente tem que variar dentro desses grupos, né? Que são as hortaliças, as frutas, né? Os legumes, as carnes, os alimentos provenientes de leite. E a gente sempre tem que ter moderação. A gente tem que
ingerir aquilo que o nosso organismo precisa na quantidade certa e adequada. E sempre temos que ter um equilíbrio, né? Comer de tudo um pouco. O equilíbrio também é muito importante, porque a gente também pode comer de tudo, desde que com moderação e na quantidade certa. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pratinho, né? Que deve ser mais ou menos as porções que a gente deve ingerir diariamente. Claro que cada um tem uma quantidade adequada de calorias, mas no geral é mais ou menos assim. As gorduras a gente tem que ingerir de 1 a 3 porções. Lembrando sempre de que a gordura a gente tem que tentar ingerir as de origem boa. Cereais, a gente deve que são os carboidratos, a gente pode fazer a ingesta de 4 a 11 porções por dia. As hortaliças, que aí entram as verduras e as frutas, de 3 a 5 porções. As frutas também de 3 a 5 porções. Os laticínios, que são os produtos de origem na base de leite, de 2 a 3 porções por dia. As carnes, pescados e ovos, de 1 porção e meia a 4 porções e meia. E as leguminosas, que são feijão, lentilha, de 1 a 2 porções por dia. Falando um pouquinho dos nutrientes, a gente também tem que dar algumas recomendações, que são variar não apenas o tipo de fruta. Então, se eu vou ingerir fruta, não ficar ingerindo só um tipo, ou só maçã, né? Então, tem que variar, comer uma banana, uma fruta, uma melancia. As verduras a mesma coisa. Às vezes a gente pensa assim, eu como só alface e tomate, estou comendo alface e tomate todos os dias. Não, a gente tem que variar. Comer um repolho, uma selga, né? Pra gente dar aquela variação e ofertar todos os micronutrientes que a gente precisa da alimentação. Comer moderadamente os alimentos gordurosos, né? Lembrando que sempre preferir os de gordura boa. Evitar bebidas alcoólicas. A água é essencial na nossa alimentação, portanto, a gente deve ingerir no mínimo 4 copos por dia. As atividades físicas, né? Porque a gente tem que lembrar que o que eu ingiro eu tenho que gastar. Então, não adianta eu comer muito se eu não fizer uma atividade física, eu vou engordar. Então, eu tenho que comer uma quantidade adequada e também praticar atividade física, né? Que é o equilíbrio ali. Então, para que a atividade física serve? Quais são os benefícios? Contribui para o bom funcionamento dos órgãos, principalmente o coração. Contribui para o bom funcionamento do intestino, diminui a ansiedade e o estresse, contribui para o funcionamento normal dos mecanismos cerebrais e controle de apetite. Aliado ao consumo reduzido de alimentos, aumenta a perda de gordura e melhora a sua distribuição corporal. Quanto mais ativo você se torna, mais calorias você vai queimar. Os exercícios físicos devem fazer parte da vida diária de todas as pessoas. Então, a atividade física é muito importante. Ficamos por aqui com a videoaula de hoje. Eu queria agradecer e lembrar da importância desse conteúdo que a gente teve hoje, porque a gente sabe que nós, como nutricionistas, às vezes a gente não consegue alcançar todos os alunos do estado de Mato Grosso. E é muito importante essa parceria entre nutricionistas e merendeiros, porque vocês são o nosso braço, onde a gente não consegue alcançar. Então, são vocês que vão estar ali no momento da alimentação, incentivando a comer alguma coisa que eles, de repente, não têm em casa, falando quais são os nutrientes que estão presentes nos alimentos. Então, eu queria agradecer. Bom trabalho e bom estudo.